Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Programa Mais Saúde começando do jeito que eu gosto. Novamente no Brasil, o nosso querido amigo português, Pedro Bastos, aqui agraciando Mais Saúde e hoje justamente falando de um tema muito interessante que muita gente de idade tem, só que Pedro, ultimamente, jovens também estão tendo, que é o grande problema desse ácido úrico alto e que é muito mais do que apenas gota, não é? Pedro, bem-vindo novamente ao Brasil. Muito obrigado. É um prazer estar novamente no Brasil. Então, já é a 22ª vez que eu venho. Que bênção! Daqui a pouco você está mudando para cá. Daqui a pouco, sim. Pedro, me conta. O que está acontecendo com esse ácido úrico que muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não entendo por que eu tenho esse ácido úrico elevado. O que é esse ácido úrico elevado? O que acontece com aquelas dores horrorosas nas articulações e que às vezes formam, né, até aqueles nódulos, né, bem complicados? O ácido úrico é algo que nós produzimos e se a produção for não ceder, vamos dizer assim, aquilo que é o adequado, não teremos problemas. O problema é que quando o ácido úrico cede determinados valores. Então, tipicamente se diz que uma mulher pode ter ácido úrico até 6 mg por decilitro e um homem até 7,2. Mas o que se sabe é que a partir de 6,4 mg por decilitro, o ácido úrico já pode formar cristais. E esses cristais, se depositarem nas articulações, podem causar a gota, que neste caso os sintomas são causados pela deposição desses cristais, que depois geram uma resposta inflamatória. Então, neste caso, o ácido úrico, quando chega a 6,4 mg por decilitro, pode gerar então cristais que se podem depositar, gerando a gota com todos os sintomas. Isso é algo que as pessoas todas conhecem. A questão é que vários estudos mais recentes começaram a mostrar que o ácido úrico tem muito mais implicações. Então, por exemplo, hoje sabemos que o ácido úrico pode causar danos no rim. Se causar danos no rim, isso vai ter depois várias outras consequências adversas. O ácido úrico pode causar hipertensão arterial, pode causar inclusivamente disfunção eréctil. O ácido úrico hoje se pensa que pode levar à aterosclerose, pode levar à resistência à insulina e à diabetes tipo 2. Está envolvido até, por exemplo, em alguns tipos de câncer. E, além disso, o ácido úrico reduz a conversão da vitamina D na sua forma ativa, quando está elevado. Agora, a questão, e é aí que entra toda a controvérsia, é quais são os valores adequados de ácido úrico. Então, como eu disse, temos aqueles valores até 7,2 no homem, até 6 mg por decilitro na mulher. Mas já temos estudos, e aí já há mais consenso, porque são precisos vários estudos até chegarmos num consenso. Sim. Mas já começa a haver cada vez mais consenso que o ácido úrico deveria estar, na maioria da população, se não em todo o mundo, abaixo de 6 mg por decilitro. Então aí já parece ser mais consensual. Aquilo que ainda não é consensual, mas já existem estudos apontando nesse sentido, são valores ainda mais baixos. Então, por exemplo, temos estudos que associam valores acima de 5,2 mg por decilitro com aumento do risco de doença cardiovascular. Mas temos outros estudos que associam valores de 4 mg por decilitro já com aumento do risco de hipertensão. Olha. Então hoje aquilo que se que a evidência científica começa a sugerir, eu digo sugerir, precisamos de mais estudos até chegar num consenso, e isto poderá mudar e aquilo que eu estou dizendo não ser correto, mas os estudos que eu conheço apontam para valores abaixo de 4 mg por decilitro nos homens e abaixo de 3 nas mulheres. Não é fácil termos valores assim, mas abaixo de 6 já parece ser consensual e isso sim deveríamos procurar. Agora a questão é por que é que temos o ácido úrico elevado? Exato.
Quais são os fatores? As pessoas pensam, é porque eu como muito marisco, é porque eu como muitas carnes de caça, por exemplo. Que não é bem a realidade do Brasil, né? Que aqui a gente não come a carne de caça. Por exemplo, o que seria a carne de caça, no caso? Estamos falando... javali. Javali, por exemplo. Por que essa carne teria... São carne que tem maior teor de purinas. Ah, sim. E as purinas, elas podem ser... A partir das purinas nós podemos formar ácido úrico. Sim. Então, não é mentira que o marisco, que essas carnes, e também leguminosas, Sim. e alguns peixes, e outros tipos de carnes, sem ser carne de caça, carne vermelha, por exemplo, que elas contêm purinas, e não é mentira que essas purinas podem gerar ácido úrico. Isso é real. Então, uma das causas de aumento do ácido úrico pode ser o excesso de purinas. Só que a maioria das pessoas que têm hiperuricemia, que é um aumento do ácido úrico no sangue, são pessoas que não são hiperprodutores, ou seja, não produzem em excesso, mas são pessoas que excretam pouco, ou seja, são hipoexcretores. Então, Entendi. parece ser que aproximadamente 90% das pessoas que têm hiperuricemia, elas são hipoexcretoras. Não eliminam Não como eliminam deveriam. como deveriam. Porque nós produzimos, mas também eliminamos. Então, quando comprometemos a eliminação, o ácido úrico sobe. Então, eu penso que é interessante nós falarmos no que é que aumenta Sim. e falar no que é que reduz a eliminação. Sim. E começando, acho eu, pelo que é que aumenta a produção, porque é aquilo que já é mais conhecido. Temos as purinas existentes em vários alimentos, temos purinas existentes também na cerveja, por exemplo. A cerveja tem uma purina também, que aumenta também o ácido úrico, por essa via, poderá aumentar. Temos o glutamato, utilizado, por exemplo, na comida asiática e na indústria, que também parece aumentar a síntese. E temos o excesso de frutose, que também aumenta a síntese de ácido úrico. Tempo, Pedro. Excesso de frutose vindo de fruta? Não, isso é bem difícil conseguir. Então, gente, pelo amor de Deus, isso que é muito importante, porque de repente vem uma informação dessas sendo veiculada que é frutose e a pessoa associa a frutose da fruta e não, e é o que você diz, é muito difícil você ter um excesso de frutose vindo só do consumo integral das frutas. É que não é só a quantidade total que você ingere no dia, por exemplo, mas é a quantidade que chega no seu fígado, porque essencialmente lá, bom, na realidade, hoje se descobriu que a frutose é metabolizada no próprio intestino e quando excede determinado valor, então chegará no fígado e poderá causar vários efeitos adversos. Mas então é a velocidade com que chega e a quantidade total, que não é só a quantidade total diária, mas a quantidade com que chega em cada momento. Em cada então, momento. Temos que ter em conta a velocidade. E aí entramos naquilo que você falou, que é a fruta integral versus um suco de fruta. Suco de fruta não será igual à fruta integral, obviamente. Isso. Mas aí entramos no outro ponto, que é fruta, suco de fruta e refrigerante. Refrigerante rico em açúcar, sacarose, que metade é frutose e metade é glucose, ou aqueles que utilizam xaropes de milho enriquecidos em frutose, mas que não são assim tão diferentes da sacarose. Começaram a ser utilizados por uma questão econômica, porque os Estados Unidos têm bastante milho. Então é economicamente mais viável para eles, né? Viável. Mas os efeitos são bem semelhantes à sacarose. E tem a ver com a quantidade total, mas tem a ver com a quantidade que chega em cada momento. Então, por exemplo, o açúcar na forma líquida é obviamente diferente do açúcar num alimento, porque a quantidade que vai chegar de uma só vez vai ser, obviamente, menor se for no alimento do que se for na forma líquida. E isso também é válido para o suco. Ainda assim, o suco contém vários outros compostos e nutrientes que poderão evitar parte dos efeitos adversos da frutose. Isso falando do suco, gente, feito com a fruta. E óbvio, não o claro. suco... que a gente tem que fazer um parêntese aqui, porque as pessoas às vezes
ouvem aquilo que querem. Então, é o seguinte, é o suco que você pegou a fruta e fez em suco, na forma de suco. Agora, não estamos falando daquele suco de caixinha, que já foi tema de programa, entendeu? Porque aí a gente diferencia bem. Então, os malefícios, né, desse suco industrializado, que realmente aí chega uma carga imensa, né? Sim, mas aqui a questão, isso sim, claro, mas tem mais outra questão, que é também o resto da sua dieta. E se a dieta for hipercalórica, os efeitos são diferentes do que se a dieta for hipocalórica. Então isso é algo também que temos que ter em conta. Interessante. A quantidade total de carboidratos da dieta também determina o efeito. Então não é só a quantidade total de frutose, é também o resto da dieta. Mais uma vez, tudo se relaciona e temos que ver tudo num contexto. Verdade. E eu penso que quando nós retiramos as coisas do contexto, normalmente cometemos vários erros. Perfeito, Pedro. E aqui existe que é o facto de nós acharmos frutose em doses elevadas, principalmente em modelos animais ou em estudos agudos em humanos ou estudos observacionais da associação. De facto, a frutose tem vários efeitos deletérios a nível metabólico, aumento de triglicerídeos, fígado gordo, aumento do ácido úrico e outros efeitos, mas quando nós pensamos na frutose no contexto da dieta como um todo, as coisas são diferentes. E se pensamos no contexto da fruta, as coisas são diferentes. Então não podemos retirar as coisas do devido contexto. Mas a frutose em excesso também aumenta a síntese de ácido úrico. E como eu disse, tem todas as outras questões do contexto, mas aumenta. Então não podemos também esquecer isso. E além disso, a frutose não só aumenta a síntese de ácido úrico, como diminui a sua excreção. Isso no segundo bloco, gostaria de falar essencialmente do que é que diminui a excreção do ácido úrico. Pois é, você vê que aqui no Mais Saúde tem uma coisa muito interessante. Conforme os nossos convidados vão ficando assim, bem assim, à vontade, eles já sabem o momento que nós vamos passar para chamar o intervalo e iremos para o próximo bloco. Perfeito, Pedro. Gente, nós voltamos já já e vamos entender então o que faz com que tenhamos essa hipoexcreção, quer dizer, essa baixa excreção do ácido úrico. Retornando ao programa Mais Saúde, que hoje novamente recebe, aqui no Brasil, a 22ª viagem, Pedro. Meu Deus, daqui a pouco eu falei, né? Você já vai estar com carteirinha aqui, né, de brasileiro. Mas hoje o Pedro está trazendo o fato desse ácido úrico que é tão conhecido, que quando está alto, ai meu Deus, que dor nas juntas, a gota, aquela bolota, mas gente, não é só isso que acontece. Nós estamos vendo nas pesquisas que o Pedro está nos trazendo que ácido úrico elevado, ele é deletério para várias situações. E o interessante é o que ele nos colocou no bloco anterior, que 90% das pessoas com ácido úrico elevado, na verdade, é porque elas não excretam corretamente um ácido úrico que seria naturalmente produzido pelo nosso organismo, né, Pedro? E o que leva a essa baixa excreção, essa hipoexcreção? Tem alguns estudos mostrando isso, dessas estatísticas de 90%, obviamente, dependendo da população. Claro. Podemos encontrar estatísticas diferentes, mas uma das principais causas é a hiperinsulinemia. É quando você tem a insulina no seu sangue muito alta. Isso ocorre, a grande causa é resistência à insulina. Então, suas células ficam resistentes à insulina por múltiplas causas ambientais, seu estilo de vida, a sua dieta, a própria obesidade visceral, a inatividade física, o estresse, as alterações do sono, podem levar à resistência à insulina, e essa resistência à insulina vai gerar um aumento compensatório da liberação de insulina por parte do pâncreas, e então nós temos um aumento da insulina no sangue, temos a hiperinsulinemia. E a hiperinsulinemia reduz a excreção de ácido úrico. É por isso que pessoas que têm obesidade visceral, aumento da pressão arterial, tem aumento da glicemia, tem aumento dos triglicerídeos, tem um baixo colesterol das HDL, são pessoas que também normalmente têm o ácido úrico elevado. São pessoas que têm a síndrome metabólica. A síndrome metabólica se caracteriza por resistência à insulina, que é o que explica tudo isto que eu falei, e por aumento da insulina no sangue. Então, essa é uma causa. A outra causa é um aumento da leptina
no sangue. E a leptina também aumenta quando existe resistência à ação desse hormônio. E essa resistência, ela é típica da obesidade, em especial, mais uma vez, da obesidade visceral. Então, é outra causa de hipoexcreção. Além de tudo isto que nós falamos agora, temos também a questão do álcool. O álcool, nós sabemos que também gera, a partir da sua metabolização, ele reduz a excreção de ácido úrico. Temos o excesso de frutose, que também gera uma redução da excreção de ácido úrico. Temos a intoxicação por cádmio e por chumbo, que também pode diminuir a excreção de ácido úrico. Depois temos algo interessante, que é o ácido oxálico, que está presente, por exemplo, nos espinafres, está presente também na batata doce, mesmo no cacau, no trigo sarraceno, está presente em vários alimentos. Eu não estou dizendo que não podemos ingerir esses alimentos, não é nada disso que estou dizendo, mas se a pessoa já estiver com valores muito altos de ácido úrico, vale a pena reduzir, pelo menos numa primeira fase, enquanto controla todos os outros fatores, reduzir a ingestão de alimentos que têm ácido oxálico. O ácido oxálico reduz a excreção também de ácido úrico. Então, depois, além disso, ainda temos dietas cetogénicas, que podem ter o seu papel, uma dieta cetogénica muito baixa em carboidratos. Essa dieta tem vários estudos mostrando papéis terapêuticos em determinadas condições e patologias, mas neste caso concreto, a dieta cetogénica pode levar a uma redução da excreção também de ácido úrico. Então, todos estes fatores vão contribuir para um aumento do ácido úrico. Ou seja, o ácido úrico, em primeiro lugar, tem muito mais consequências do que só a gota e do que a nefrolitíase, os cálculos que todo mundo conhece, não é? Porque o ácido úrico em excesso também leva a isso, a nefrolitíase, mas, além disso, tem várias outras consequências e as causas do ácido úrico não se resumem a excesso de álcool e a excesso de marisco e de outras fontes de purinas. Existem várias outras. E depois, boas notícias é que existem também alguns nutrientes e alimentos que podem aumentar a excreção ou reduzir a síntese. Ai, vamos neles. Pedro. Temos a vitamina C, tem estudos mostrando que 500 mg dia de vitamina C reduz o ácido úrico. Então a fruta é uma fonte de vitamina C, mas as verduras também são fontes de vitamina C. Os brócolis, a couve, o pimento, todos eles têm vitamina C. Pimentão, gente, o que tem de vitamina C é uma benção. E vocês têm a acerola, Sim. que é uma fruta que não tem muita frutose e que é riquíssima em vitamina C, por exemplo. Depois temos a cereja. A cereja tem estudos, e eu estou lembrando de um em mulheres, que penso que eram 280 gramas dia de cereja, que levou a uma redução também do ácido úrico. Uau. E o interessante é que eu estive num congresso este ano, em maio, houve o Congresso Mundial da Autoimunidade, que se realiza a cada 2 anos, em vários locais do mundo, e este ano foi em Lisboa, na minha cidade. Então, obviamente, eu fui. Já tinha ido há 2 anos atrás na Alemanha e este ano em Lisboa não podia perder. E teve uma palestra sobre gota em que a reumatologista apresentou as cerejas como algo que já está validado. Olha, então, que fiquei bem admirado e contente com isso. Então, nós temos essas estratégias também que podemos utilizar, mas o mais importante é controlar as causas de aumento do ácido úrico. Ou seja, aumento da produção e diminuição da excreção. Pedro, só para encerrar, que eu queria, porque as pessoas devem estar se dizendo, onde é que é essa purina? Estamos falando de algo que existe em vários alimentos. E que é justamente dentro da célula. Sim, exatamente. O DNA, não é? O DNA, por exemplo, é constituído por purinas então, também. Agora, aquela pessoa que faz muito catabolismo... Um exercício físico intenso, por exemplo, também gera um aumento do ácido úrico. Era isso que eu queria fazer, esse link. Só que é agudo. Agudo. Que agudo depois diminui. E aquela pessoa muito estressada? Ela pode eventualmente estar por excesso de cortisol, estar fazendo muito catabolismo também, porque aí a pessoa fala assim, mas eu não como carne. Eu falei, sim, você não está comendo
um alimento no seu prato, mas a partir do momento que você faz um catabolismo... Teoricamente é possível, eu nunca vi isso na literatura, mas Então, faz sentido. eu tô só pensando. Teoricamente faz sentido, sim, isso. Isso é uma coisa assim bem interessante, quer dizer, é o que você fala, né? Tem que ser global, é uma somatória de vários aspectos na vida, aonde temos que ter equilíbrio em tudo, né? E lembra de mais alguma coisa para ajudar na excreção desse ácido úrico, aumentar? Eu adorei a vitamina C, porque... Sim, e as cerejas. E as cerejas. Essas duas estratégias são fantásticas. E já existem estudos de intervenção. No caso da vitamina C, até já tem lembro de uma meta-análise de vários estudos validando a vitamina C nessa dose. E as cerejas, estou lembrando especificamente de um estudo em mulheres. Então eu acho que é algo que nós podemos utilizar. No vosso caso, que tem várias frutas ao vosso dispor, Nossa. Eu acho que não deveriam temer as frutas por achar que tem frutose e que isso vai causar vários efeitos, e acho que deveriam utilizar as frutas como uma arma terapêutica. Perfeito, Pedro. Gente, esse é o programa Mais Saúde com Pedro Bastos, que nessa passagem rápida aqui pelo Brasil conseguiu dar uma escapadinha e vir participar do programa. Obrigada, Pedro. Muito obrigado. Então aí no vídeo, sempre passando os contatos para quem quiser entrar em contato com o Pedro Bastos, sempre muito disponível. Pedro, muito obrigado, um beijo na Carla, tá? E vamos encerrar com o padre Eliano, né? Sempre com aquele momento de espiritualidade que fecha o programa Mais Saúde. Um beijo muito grande a todos e até o próximo programa. Minha saudação a você que nos acompanha no programa Mais Saúde. Bom nós estarmos juntos com esse compromisso. Eu preciso também cuidar da minha espiritualidade, que é um exercício cotidiano, um exercício diário. E eu quero destacar com você aqui a 6ª bem-aventurança, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 8. E assim, Jesus transmite o seu ensinamento aos seus discípulos. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza de coração, que é tão necessária para que nós possamos ver a Deus. Não é uma inocência, não é ser uma pessoa boba, mas trazer um coração realmente autêntico, puro, verdadeiro, sincero. Muitas vezes eu tenho a impressão que muitas conversas são como se as pessoas ficassem o tempo todo pensando o que está por trás daquela fala, o que está por trás daquela pessoa que está se dirigindo a mim daquela forma. Quais são as suas intenções? E as pessoas acabam vivendo relações desconfiadas. Então são declarados felizes porque têm um coração puro, são puros no profundo do ser, para além das aparências, agem na caridade, com clareza e simplicidade, têm pureza de vida, sinceridade, capaz de respeitar o outro, capaz de respeitar o próximo. Portanto, esses estarão no reino, verão a Deus, serão admitidos na comunhão eterna com Deus, pois não vivem movidos pela desconfiança e pelo jogo de interesses. Então pense que a saúde da sua espiritualidade também passa por esse exercício da pureza de coração. Seja puro, supere as suas impurezas para ser uma pessoa cada vez mais autêntica. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.